Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Meu nome é Tamires, eu sou aluna do curso de História da Universidade do Estado de Minas Gerais, UENG Unidade Campanha. Estou realizando o estágio supervisionado, acompanhando os professores Gregório e Vládia. E basicamente, a produção desses vídeos, ela se volta para as questões contempladas no PET número 8. Então, todas as temáticas, desses vídeos, elas dialogam com as questões que são apresentadas aí. Então, o intuito desses vídeos é ajudar vocês de alguma forma na hora de responder essas atividades. Espero ajudá-los. E qualquer dúvida podem deixar aqui nos comentários ou lá no Google Sala de Aula, que eu vou estar acompanhando. Bom, basicamente nesse vídeo nós vamos tratar dos regimes totalitários, destacando o fascismo italiano. Aí, nesse sentido, nós vamos fazer um breve panorama, apresentando os principais aspectos que se referem aí a esse processo de ascensão dos regimes totalitários, compreender também quais são as características desses regimes, também como se deu a ascensão do fascismo na Itália, um pouquinho sobre o líder fascista, e para finalizar nós vamos destacar alguns pontos sobre a primeira e a segunda fase do governo, do Mussolini. Então a gente vai iniciar com um panorama geral, aí colocando algumas questões que são importantes para a gente entender como se deu esse cenário aí de ascensão dos regimes totalitários. Por quê? O fascismo, ele é um regime totalitário, então é importante que a gente faça essa compreensão inicial antes de tratar mais especificadamente sobre ele. Então, tendo isso em mente, a gente pode destacar aí a Primeira Guerra Mundial. E por que a Primeira Guerra Mundial? Porque nesse momento, várias cidades elas estavam tendo dificuldades para se reconstruir, pensando tudo o que tinha acontecido nesse conflito mundial. E nessa mesma lógica, a gente se depara com o aumento do desemprego e da inflação, o que gerava tensões entre as classes sociais. E nesse contexto, a gente ainda pode incluir a fragilidade dos governos democráticos, ou seja, por volta aí da primeira metade do século XX, a gente se depara também com as crises das democracias liberais. E aí é nesse movimento que o liberalismo ele acaba perdendo espaço mediante a ascensão dos regimes totalitários. E aí vamos pensar de forma geral, o que seria esse totalitarismo? Ele está relacionado a um regime político que tem um Estado forte, absoluto, que vai acabar tendo controle sobre todos esses setores da sociedade, que compõem a sociedade. E tudo isso acaba sendo conectado com a submissão dos indivíduos a esse Estado forte. E aí, nesse panorama, a gente ainda pode incluir o líder autoritário, que vai ser importante aí para a construção desse Estado forte. Mas depois disso, a gente vai conversar um pouquinho mais sobre as características desses regimes. Mas vamos voltar aí para esse cenário, de ascensão. Então, aí, é nesse momento em que o liberalismo ele perde espaço e a gente meio que começa a ver a aparição mais expressiva desses regimes totalitários, é que a gente pode pontuar também que as elites elas estavam preocupadas principalmente com o avanço do socialismo, porque aí os interesses das elites, eles eram conflitantes aos que eram expressos pelo socialismo. Então, nesse embate, as elites elas também vão ser relevantes para a gente entender o principal apoio para esses governos fortes e autoritários. Então a gente vai falar agora, sobre as características dos regimes totalitários. Elas vão ser importantes para que a gente entenda também o fascismo. Então muito do que a gente conversar agora, vocês vão ver que vai ser possível conectar, com as questões que são particulares aí do fascismo. Então o primeiro ponto que a gente pode destacar pensando nisso é o Partido Único. E o que seria esse Partido Único, A gente vai levar bem ao pé da letra mesmo. Porque dentro desse Estado, totalitário, a gente vai ver que só tem uma linha política. Ela vai ser representada por um partido, então só tem um partido, E a existência de um partido apenas vai ser a expressão de uma hierarquia que é extremamente rígida. E aí, essa hierarquia rígida, ela é comandada por quem? Justamente por um líder autoritário, que é um outro ponto, que corresponde a esses tipos de regime. Então, a gente pode ver que os regimes totalitários, que a gente vê ao longo da história, como o stalinismo, ele tem um grande líder. Então, é uma característica forte também desses regimes.
O segundo ponto se refere à ideologia oficial. E o que seria essa ideologia oficial? Ela, basicamente, vai ser a ideologia propagada por esse partido único. Então, uma coisa interessante da gente pensar, né, sobre esses regimes totalitários é que a gente consegue conectar essas características e entender elas em um diálogo que ele flui realmente, porque parece que elas estão em perfeita harmonia, sabe? Porque a gente vai conseguir juntar cada um e entender como toda essa predominância, né, ela tem uma estrutura que é bem organizada. Então, é como eu havia iniciado, né, esse ponto. Dá pra gente conectar tanto o partido único quanto a ideologia oficial. Por quê? Com a existência de um partido único, ele vai ser responsável pela difusão, né, pela meio que propagação dessa ideologia oficial, porque dentro desse estado totalitário as pessoas devem ser submissas a ele. Então você tinha que ter uma ideologia, né, que meio que fosse comungada por toda a sociedade. Por isso que o partido único também, nessa difusão da ideologia oficial, ele vai ser extremamente importante. Além disso, a gente não pode deixar de falar sobre o Estado policial. Por quê? Dentro desse regime totalitário, o Estado ele vai ter controle da sociedade pelos órgãos de repressão política. Então, é a polícia política e, propriamente dito, né, a repressão em si. Aí ele pode adotar medidas e ele não vai ser contrariado. E nessa adoção de medidas de repressão, a gente está falando de que ele vai tomar essas medidas a fim de eliminar todos os tipos de oposição ao seu regime. Então é algo que a gente tem que ter em mente quando está tratando desses regimes totalitários. Além disso, a propaganda estatal ela também vai ser extremamente importante durante esses regimes, né? E importante para esses regimes, porque vai ser a expressão de um instrumento que vai garantir também a difusão dessa ideologia oficial. E essa propaganda, ela meio que tá em todos os lugares, basicamente, porque a gente vai ver no caso do fascismo, em que o Mussolini, ele escreve cartilhas para as crianças. Então, até dentro da escola, você tá em contato com aquela propaganda, né? Então, isso é uma questão que a gente tem que levar em consideração. E aí, essa propaganda, ela tem um ponto-chave, né, que se volta para a promoção do culto à personalidade do líder. Ou seja, esse líder, ele deve ser aclamado, tem que ser celebrado. Então, é aí algo também bem característico desses regimes totalitários. Por fim, a gente fala sobre o intervencionismo econômico. Então, o Estado também ele tinha controle geral, né, da economia, compondo aí a nossa última característica. E a partir desses pontos aí, né, que eu coloquei para vocês, acredito que vocês conseguiram pensar em regimes totalitários, né? Então, quem quiser deixar nos comentários aí qual regime totalitário se lembrou ao longo aí da conversa, pode colocar. Mas eu vou colocar também alguns exemplos, né, de regimes totalitários. E aí, o primeiro deles, né, é o stalinismo na Rússia. Coloquei também o fascismo, que é o tema da nossa aula, né, na Itália. E a gente não pode se esquecer, e tenho certeza que vocês também não se esqueceram do nazismo na Alemanha. Então, todos esses regimes, eles vão comungar dessas características, né? E aí eles vão adotar algumas particularidades, e aí a gente também vai ver quais eram os discursos, né, pensando essas características, mas qual era a peculiaridade desses discursos, né, que são apresentados no stalinismo, no fascismo e no nazismo, por exemplo. Mas, de modo geral, a gente tem que ter em mente essas questões quando a gente trata dos regimes totalitários. E para a gente avançar, né, nessa nossa conversa, agora a gente entra propriamente dito aí para falar um pouquinho mais sobre o fascismo em si. Então, considerando aí esses pontos que a gente colocou lá naquele breve panorama geral que a gente teceu, né, inicialmente, a Itália fazia parte daquele conjunto de cidades que estava tendo dificuldade para se reconstruir após o conflito mundial, né, que era a Primeira Guerra Mundial. Então, depois da guerra, eles tiveram que lidar com um número expressivo de mortes, de feridos e com altas dívidas. Então, era meio que catastrófico, né? Tudo isso gerava uma agitação social que acabava sendo muito preocupante. E foi nesse período aí, né, no caso preocupante, porque a gente tem que lembrar lá dessa crise que acaba sendo
expressa na primeira metade do século XX, né, que se refere à crise das democracias liberais, como a gente tinha colocado lá naquele panorama geral, porque ela vai ser relevante para a gente entender essa ascensão dos regimes totalitários, e no caso da Itália, destacar aí a ascensão do fascismo, representado pelo Mussolini. Então agora que a gente já meio que tem compreendido aí, né, como se deu esse processo de ascensão desses regimes totalitários e o fascismo se enquadra, né, dentro dessas questões, desse contexto, a gente vai falar um pouquinho sobre esse líder, né, esse papel aí que vai ser importante para pensar o totalitarismo. Agora a gente vai conhecer um pouquinho mais sobre esse líder fascista, né, e ver como se deu a trajetória dele até a ascensão no poder, se tornando, né, este líder. Então, para quem não sabe, o Mussolini ele também já foi adepto aos ideais do socialismo. Inclusive, ele foi membro do Partido Socialista Italiano e também diretor de um jornal socialista. Só que no meio dessas publicações, né, desse jornal, ele acabou meio que contrariando aí os interesses do socialismo, né, as ideias, e aí ele foi expulso desse jornal. Por volta de 1919, ele acabou fundando uma organização política que era basicamente um esquadrão de combate. E combate a quem, né? Às concentrações socialistas e aos movimentos grevistas. Então, já nesse período em que estava em ativa, né, esse esquadrão de combate, ele acaba tendo o apoio das elites que estavam preocupadas com o avanço do socialismo, em meio a essa crise, né, das democracias liberais, em que o liberalismo ele vai perder espaço para a ascensão desses regimes totalitários. Só que é interessante que essas elites elas vão meio que acreditar no potencial dos regimes totalitários em salvar essa nação, né, em realmente trazer aquilo que era necessário novamente e contra, né, se opor a esse avanço do socialismo. Então é nessa promessa que as elites acreditam e vão aí exprimir o seu apoio sobre esses regimes totalitários, como ocorreu na Itália, né, com o fascismo. E ainda tratando desse esquadrão de combate, ele vai ser importante também porque em 1921 ele contribui para dar origem ao Partido Nacional Fascista. E aí o que seria realmente o fascismo, né? Nesse momento ele era expressão de uma solução para toda essa crise, né? Toda essa agitação social que estava sendo vivenciada na Itália. Então, ele buscava acabar com essas greves, né, e com todas as agitações dos socialistas. Então, por isso que, como eu havia comentado, né, é positivo aí para a elite apoiar esse movimento. E aí eles ainda garantiam o crescimento da economia. Então, para que mais, né, para a própria elite? Por isso que eles vão ser o maior expoente de apoio a esses regimes totalitários. E no meio disso tudo, o Mussolini ele também organiza a Marcha sobre Roma, como uma tentativa de tomada de poder, mas no final ele acabou sendo convidado, né, para ocupar o cargo de primeiro-ministro. E aí, dentro desse espaço, né, ocupando esse cargo, ele já começa a tomar medidas que mais tarde colaborariam para que ele se tornasse realmente, né, um representante, um líder autoritário na Itália, o que acontece em 1922. Então vamos colocar aqui essa data porque ela é importante para a gente pensar todo esse cenário. Então, já no poder, né, o Mussolini ele coloca uma milícia voluntária para a segurança nacional e aí, além disso, ele ainda firma com a Igreja Católica um acordo que ficou conhecido como o Tratado de Latrão. Basicamente, esse tratado ele estipulava, né, que o ensino religioso passava a ser obrigatório nas escolas. Então, de certa forma, esse acordo, né, com a Igreja Católica, ele também foi importante para que o Mussolini fosse visto com bons olhos pelas famílias cristãs, o que, de certo modo, também colaborou, né, para o que a gente entende aí como o culto à personalidade do líder autoritário. E se a gente fosse sintetizar esse governo, né, esse regime governado, comandado pelo Mussolini, a gente destaca principalmente a perspectiva nacional, né? Então, todo esse movimento, ele tinha um cunho nacionalista e o fascismo, basicamente, ele se punha contra o liberalismo, o socialismo e o proletariado. E aí, nesse sentido, é que a gente entende que essas perspectivas, elas colaboraram, né, para o apoio da alta burguesia e também das classes médias mais conservadoras, e aí dá pra gente conectar, né, no momento em que o Mussolini estava em ascensão e depois ao que a gente entende aí como o fascismo.
Para a gente dar sequência aí na nossa conversa, nós vamos falar agora sobre as fases do governo de Mussolini. Então, a primeira fase desse governo, ela vai de 1922, considerando aí a tomada de poder, até 1924. E aí, quais são os aspectos que vão ser característicos desta fase, né? Eles se referem, basicamente, à organização das tropas fascistas, se voltando aí, né, contra os atentados a todos aqueles que se posicionavam de forma a criticar esse tipo de regime, né, de governo, e nesse mesmo sentido, o que vigorava era um nacionalismo exacerbado, então era exagerado, né, e também a gente já percebe a construção desse Estado autoritário, que vai ser super importante para a segunda fase desse governo. E para essa segunda fase, né, que vai de 1924 até 1939, a gente tem já a implantação dessa ditadura fascista, e aí a gente encontra, né, elementos que vão literalmente se caracterizar como esse regime totalitário. E nesse sentido, nós podemos ainda incluir, né, no meio desse cenário, que é característico da segunda fase, a repressão violenta. E aí dá pra gente conectar com as características que nós colocamos desses regimes totalitários da polícia política, né? E dá pra gente se lembrar também que ainda no processo, né, nessa trajetória até o Mussolini tomar o poder, ele já coloca a sua milícia voluntária, né, para lidar com a questão da segurança nacional, e depois dá pra gente conectar com essa relação da repressão violenta e da polícia política. Então, eles vão tomar conta, né, de todos aqueles opositores, indo contra principalmente as reivindicações dos trabalhadores. Aí, nessa segunda fase, o Mussolini ele se torna chefe do Estado, e a gente vê também nesse contexto a imposição até por meio da educação, né, dessa ideologia oficial. Então, o que o Mussolini tinha em mente, né, enquanto um líder autoritário? Que era necessário conseguir a total obediência dos indivíduos ao Estado. Então, por isso que esse Estado ele tinha que ser forte, né, e soberano, meio que tomar conta, né, de todos os setores da sociedade, e essa sociedade ela devia ser submissa a esse Estado. Então, aí está também o papel dessa ideologia que iria controlar tudo. Então, esse Estado controlador, muitas vezes, ele se dá por meio dessa ideologia que desempenha um papel fundamental, que consegue chegar a outros espaços, né? E aí garantir essa submissão. O lema do fascismo era crer, obedecer e combater. E nesse sentido aí que o Mussolini quer acabar controlando tudo, né? Ele sugere transformações nas escolas, então a gente vê um viés muito militar na vida escolar. E na economia, ele incentiva as indústrias e se volta para a construção de obras públicas, mas considerando a crise de 29, né, em que houve um aumento do desemprego e uma diminuição dos níveis da produção, ele tem como resposta, né, a toda essa situação uma reconstrução industrial. Então, o seu investimento aí nesse sentido econômico se volta para a industrialização. Então, é a partir desse sentido aí, né, de entender como foi a primeira e a segunda fase que a gente encerra esse vídeo falando sobre as principais características desses regimes totalitários, quais são os vieses, né, e o que é específico do governo de Mussolini. Espero que eu possa ter ajudado vocês de alguma forma. Agradeço para quem assistiu até aqui. Muito obrigada e até mais. Tchau!